Nossa liturgia hoje é aberta com a profecia de Ezequiel, um homem cuja missão é despertar ouvidos anestesiados, incutindo esperança a partir do desconforto, que é natural, e é a prerrogativa da profecia e também da poesia. Destaquemos aqui o que diz Maria Bethânia, grande intérprete, sobre um alerta a cada um de nós. Se nós estamos diante da poesia, nós não temos uma coisa que nos anestesia. A poesia é feita para nos desconfortar. O profeta, os profetas, são seres humanos de consciência afetada, que veem o mundo desde o ponto de vista de Deus, lá naquele lugar onde os acordos cínicos não dão tempo, não dão conta de esconder mais uma realidade indigesta. Os profetas e aqueles que estão disponíveis à graça de Deus, até no seu avesso, pensemos na crítica que Jesus faz no Evangelho, no capítulo 23 de Mateus, quando ele diz que as prostitutas precedem os mestres da lei no reino dos céus pela sua disponibilidade e a sua abertura. Os profetas, os publicanos, as prostitutas, aqueles mais abertos à graça de Deus porque vazios de si, e, portanto, vazios de si podem se encher da graça de Deus, são geralmente abandonados pela mentira social. Dizem verdades sobre nós que a gente costuma não querer ver e enxergar. Um homem afetado, um homem que vê o mundo desde o ponto de vista de Deus e, portanto, que sofre o risco de ter uma consciência desperta. Acontecerá com Jeremias aquilo que acontece com outros profetas e assim também com Jesus Cristo. Sofrerá, irá morrer em nome de suas convicções. Aqui destaco, os profetas, lembra o livro da sabedoria, são amigos que Deus escolhe para serem intérpretes da sua palavra, para traduzirem concretamente, seja em locais pequenos ou em grandes lugares, aquela palavra atual que Deus tem a dizer, despertando consciências anestesiadas. Se são amigos de Deus, como nós sabemos, porque temos amigos, a gente sofre pelos amigos que tem, não é? Inclusive porque temos que dar a eles, às vezes, o privilégio da inutilidade, porque vão na nossa casa dar prejuízo, costumam ficar um pouco mais de tempo quando a gente quer dormir, não é? Porque amigo não é simplesmente para a gente fazer uma soma quantitativa, porque, na verdade, se é bom amigo, tem que dar prejuízo, não é? Lembro-me aqui de uma história na vida de Santa Teresa d'Ávila, ela que era uma mulher com barba e tudo, muito decidida. Se você está casado com alguma assim, está do lado dela, por favor, não olhe, não se denuncie, porque você vai com ela para casa, não é? Não ria, porque você pode se ferrar. Mas, em um determinado momento, a história de Santa Teresa d'Ávila, ela andando com um burrinho numa de suas viagens, o burrinho escorrega, e ela que tinha uma experiência de intimidade, de amizade com Cristo, escuta dele, que diz, Teresa, é assim que eu trato os meus amigos. E ela diz, é verdade, não é à toa que só tem tão poucos, né? Então, vejamos, é uma mulher que discutia até com Jesus Cristo. Conto esta anedota da história da vida de Santa Teresa d'Ávila para dizer que a amizade com Deus, portanto, a intimidade com Ele, às vezes nos coloca em apuros, porque nós não podemos recuar a partir daquilo que nós vemos. Às vezes teremos que dizer ao rei aquilo que ele não quer escutar. Esta é a sina do profeta Jeremias. E só assim, com a consciência de que instante vivido é instante morrido, de que há uma dor no existir e de que nenhum de nós poderá diante de Deus dizer que não fez a coisa certa porque não era um momento oportuno ou porque esteve com medo de se comprometer, é que a gente entende o que é a vida, não é? A vida só tem sentido quando nós encontramos um motivo pelo qual dar a vida. Se você não tem uma causa pela qual morrer, você não está vivendo, você está sobrevivendo. Nós, quando não temos causas verdadeiras pelas quais vale a pena tudo dar e dar-se, para citar de novo Teresa d'Ávila, a gente está mais próximo das amebas do que de alguém que entende o que é viver. Estamos reagindo e não vivendo. E aqui me lembro de Oscar Wilde, em duas de suas frases, quando ele diz que viver é uma das coisas mais raras do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Ele diz também, a maioria das pessoas é outra pessoa e se contenta em imitar outras pessoas. Por isso o profeta nos provoca, neste tempo de estética, onde todo mundo quer parecer com todo mundo e a gente apenas sobrevive, né? A vida vai acontecendo enquanto nós estamos distraídos.
Em primeiro lugar, a perceber que viver é uma coisa rara. A maioria de nós apenas existe, não tem consciência do tesouro, da dádiva, que é o presente, que é o existir, e, sobretudo, não tem consciência das vocações que Deus lhe dá. E também a maioria de nós vai apenas mimetizando, repetindo os outros, querendo se comportar como os outros, sem tomar consciência da verdade, da grandeza da própria história, do próprio existir. O Senhor afeta o profeta Ezequiel e diz: põe-te de pé, porque eu quero falar contigo. Em resumo, você vai se ferrar, não é? Porque te escolhi, agora vai ter que ser o meu profeta. E ele o chama com uma palavra que é provocativa: filho do homem, que traduzido, indo ao original hebraico, Ben Adam, ou seja, filho da terra, Adam, ou seja, está dizendo a Ezequiel logo de cara: você é um boneco de barro, fragilíssimo, como era o primeiro homem, como todo homem que vem a esse mundo, que é pó e que é cinza. Nós, às vezes, estamos revestidos de nossas credenciais, de nossa maquiagem, vamos envelhecendo e, quando o colágeno nos abandona, sendo seguido pelo nosso joelho e pela nossa coluna, enchemos nossa cara de toxina botulínica e inflamos os nossos lábios, mas somos pó, cinza, contingente. Somos Ben Adam, somos pó, somos filhos da terra. Vai até aquela casa rebelde. E vejamos aqui, não é? Ele é chamado, na sua fraqueza, a ser um ponto de lucidez diante de um ambiente de rejeição e de hostilidade, o que é muito difícil, porque a rejeição é um dos piores sentimentos que a gente pode sentir, e é um dos mais originários e mais latentes. Não é? Algo acontece em nós, e a psicanálise teoriza muito bem isso, onde a gente se sente abandonado, ali no momento em que desperta o nosso narciso, o nosso eu, que sai do aconchego do colo da mãe, daquela experiência tão gostosa, onde a gente grita no quarto e todo mundo corre para ver o que aconteceu, onde somos os centros da atenção na nossa casa, até que a gente vai sendo, pouco a pouco, colocado de lado. Primeiro, quando nos tornamos irmãos mais velhos, e aí, se vier um outro irmão e a gente se tornar o filho do meio, aí que a gente vai ser esquecido mesmo. Então, nesse momento, acontece uma crise dentro de nós. E a gente se sente abandonado e passamos, ao longo da vida, querendo ser validados pelo olhar dos outros. Por isso, um dos piores sentimentos que a nossa condição humana pode sentir, condição de Ben Adam, de seres humanos, é da gente se sentir rejeitado. E Deus empurra o profeta Ezequiel justamente para esse lugar de rejeição e de hostilidade. O grande exercício que terá que fazer, como é também o nosso, é estar em posse de si. Saber de si para não colocar na conta do outro. E mesmo quando o ambiente lhe for hostil, insistir, porque é assim que termina essa profecia, no versículo 5. Quer escutem, quer não, saibam que houve um profeta. Ou seja, independentemente dos outros considerarem o nosso valor, de compreenderem a profundidade das nossas palavras, temos que repousar na verdade daquilo que nós somos. Porque quem está convicto não vai ficar muito preocupado em convencer os outros. Tem que ser fiel a si. Aos próprios princípios, às próprias convicções. A consequência dos outros é uma responsabilidade dos outros. Por isso, o profeta está nos ajudando a perceber que temos que ressignificar sentimentos de rejeição em nós e, sobretudo, não levarmos tanto a sério contextos de hostilidade quando nós não estamos sendo devidamente compreendidos. E qual é a garantia da profecia de Ezequiel, Ben Adam, um homem como cada um de nós, que tem que sofrer para caber num lugar e depois vai aprendendo que onde não couberes, não te apertes. Né? Se as pessoas não estão abertas, nós não vamos tocar tambor para maluco dançar e não vamos ficar sofrendo. A garantia é o Espírito que o põe de pé. Olha que coisa interessante. O Senhor chama a Ezequiel e diz: põe-te de pé. Mas só quando ele escuta a palavra de Deus, ou seja, quando é habitado pelaquela palavra, que, diferente das outras palavras, não dá ansiedade, não é? Porque nossas palavras internas e as dos outros nos lembram daquilo que a gente não é e jogam isso na nossa cara. Por isso que a gente fica ansioso. A palavra de Deus, não, ela nos coloca de pé, porque ela vai reconhecer aquele valor em nós que a gente, num primeiro momento, nem percebe, não é? Deus está apostando em Ezequiel, como aposta em cada um de nós, em nossa vocação. Entra nele um espírito que o põe de pé. E aqui vejamos que lição profunda do amor de Deus. Ele dá aquilo que deseja e antes concede aquilo que quer.
Esse é um privilégio do amor, é uma fórmula mágica do amor. Se o outro está exigindo antes de entregar, não é amor, é egoísmo escoltado. Está projetando sobre nós, está pedindo a gente para resolver uma coisa que ele não dá conta. Todo mundo tem na família um irmão, um cunhado que é assim, que não dá conta de si, fica dizendo, é porque me faltou isso e aquilo. Não, quem ama de verdade, antes de exigir, e antes de cobrar, e antes de reivindicar, entrega. É assim que Deus ama. Ele pede a Ezequiel que se coloque de pé, porque o amor provoca, o amor é responsivo, o amor desafia, mas é ele quem dá as condições para que Ezequiel possa colocar-se de pé. O amor é assim, primeiro nós damos e entregamos, e aí depois a gente pode exigir a resposta, porque não há amor sem responsividade e sem reciprocidade. E o amor que sustenta Ezequiel, o amor que é a garantia da sua profecia, quer ela tenha resultados positivos ou não, é um amor que é resiliente e que é perene. A palavra de Deus, mesmo quando é rejeitada, se impõe. A palavra, seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não existe uma coisa ou pessoa que pode resistir à sua palavra. A palavra de Deus que fala na nossa fraqueza, a palavra de Deus que fala num instante de gentileza, a palavra de Deus que fala no silêncio. Estamos atentos, ninguém pode resistir a esta palavra, porque mesmo quando ela é sutil, ela se impõe. Graças a esta palavra, olhando para o Senhor, que temos a força que caracterizou a resiliência no ministério de Ezequiel. Por isso a beleza do salmo que nós escutamos. O Salmo 122 e 123, que aqui na casa da padroeira é tudo especial, porque fala de levantar os olhos para o Senhor. É o que nós aqui fazemos quando levantamos o olhar para esta imagem, uma imagem de piedade, de misericórdia. Quando nós estamos caindo, desistindo, levantamos o nosso olhar, os olhos fixos no Senhor, como um escravo, os olhos fixos, como nós olhamos para a mão de Nossa Senhora da Piedade, porque se ela sustenta a mão do Cristo, vai sustentar também a nossa, não é verdade? Aqui se atualiza a beleza deste Salmo 122, 123. O gesto de levantar o olhar, num primeiro momento como preocupação, como desespero, como as crianças fazem com as mães, né? Não fazem muito com os pais, porque os pais falam, sai daqui, menino, você tem que dar conta disso. As mães, não, o filho levantou. Já percebeu, num dia frio, quando o menino sai com a mãe, tem 3 agasalhos. Quando sai com o pai, ele volta parecendo um picolé, né? Porque os pais não são muito bons com esse negócio dos detalhes, não, né? Querem que os meninos criem anticorpos, né? Porque filho é tipo chantilly, né? Quanto mais você vai bater, mais ele vai crescendo, né? Essa é a mentalidade dos pais. Mas a das mães, o olhar levantado, passa de preocupação e de desespero à certeza do apoio. Assim tem que ser Deus em nossa vida, né? Quando nós estivermos com a tendência de abaixar o nosso olhar e de desistir, temos que levantar os olhos para Deus, para a Nossa Senhora da Piedade, ter os olhos fixos nele, porque nele nós encontramos propósito, causa e foco. Isso. Em Deus tem que estar o nosso propósito, ele tem que ser a nossa causa e nele tem que estar o foco da nossa existência. O que é que nós vemos quando nós olhamos para ele? Nós vemos a sua misericórdia, grande misericórdia, a grande compaixão, o amor de Deus para conosco, particularmente em Jesus Cristo, onde ele revela a sua bondade e o seu amor pelo ser humano, como está lá em Tito 5, versículo 3. E é o que Paulo, na segunda leitura, vivencia, porque Paulo era um homem cheio de si, inchado pelo próprio conhecimento, fariseu, da tribo de Benjamim, um homem cheio de credenciais, como sempre a gente tem alguém num ambiente de trabalho ou num condomínio na família, gente que é sal para todo prato, que sabe de tudo, que tem todas as razões, que consegue resolver os problemas da vizinha, não os seus, mas os dos outros. Ele certamente tem uma fórmula correta do que tem que ser feito no momento exato, até que chega o momento dele fazer. Assim era Paulo. E ele está dizendo, mesmo depois de convertido, que ele olha para a sua própria vida e vê uma tentação, uma dificuldade. Eu ia dizer que era uma sogra ou um cunhado, mas Paulo não era casado. Então, alguma coisa que ele fala, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para me livrar disso? Não a senhora como sogra, estou falando das outras sogras, só para a senhora não ficar bravo comigo, tá bom? As outras sogras, a senhora não, nem seu cunhado, estou falando da família de outra pessoa, lá do tempo dos apóstolos. O apóstolo Paulo, tentado, ele diz, Senhor, resolve isso aqui que eu não estou dando conta de resolver. Aí o Senhor aparece a Paulo e diz assim, Saulo, basta-te a minha graça,
porque é na fraqueza que se manifesta a minha força. Aí ele diz, que bom, então, vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque é quando sou fraco, aí é que me sinto forte. Quando sou fraco, é que a força de Cristo se realiza plenamente em mim. Olha que coisa interessante, né? Na vida do apóstolo Paulo. O sucesso, os amigos, tudo isso pode nos iludir. A gente pode, estando cercado de pessoas de egoísmo escoltado, ter a impressão de que a gente é a última Coca-Cola do deserto. Agora, o medo, a angústia, o fracasso e os inimigos nunca mentem. Quando nós estamos sentindo medo, sentindo dúvida, quando estamos abandonados, inclusive pelos nossos parentes, os parentes de Jesus queriam atirá-lo do monte, falaram que ele estava louco. Esse é o evangelho que nós acabamos de escutar. Quando estamos desiludidos, angustiados, fracassados, diante de pessoas que nos perseguem e nos caluniam, nós temos um termômetro preciso daquilo que precisa ser mudado em nós, do que demanda atenção e daquilo que está frágil em nós, e será precisamente o lugar onde Deus irá manifestar a sua graça, que é a força da nossa fraqueza. Por isso não temamos o medo, a angústia, o fracasso, a dúvida, a hostilidade, a perseguição, a incompreensão, o abandono, a rejeição, os nossos inimigos, porque eles são termômetros sobre aquilo que deve ser transformado em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo poder do céu e da terra.